Vamos de mais uma aulinha de gramática, então. Opa, peraí, não dá para dizer essa palavra, gramática, porque muita gente não gosta de ouvir essa palavra. Então eu vou falar de novo. Vamos de aulinha de inglês básico hoje? E aí, ficou melhor? Eu não sei porque muita gente tem problema com essa palavra gramática. Muita gente acredita que dá para estudar inglês sem aprender gramática. Na minha opinião, é possível, é até possível, mas eu gosto de falar para os alunos sempre terem uma base boa, uma base sólida de gramática, para depois começar a aprender inglês de forma mais natural. Mas eu acredito que uma boa base de gramática é importante. Mas então, o que são os pronomes demonstrativos em inglês? Bom, os pronomes demonstrativos são utilizados para demonstrar coisas. Por exemplo, para apontar coisas. Então a gente pode falar assim, se eu quiser utilizar o ambiente que eu tenho aqui comigo, eu posso dizer, oh, that is a picture. Aquilo é um quadro. This is a marker. This is a marker. Então eu aponto, aquilo é tal coisa. Isto é tal coisa. Os pronomes demonstrativos são este, isto, aquilo, aqueles e mais um monte de outras variações que a gente tem em português. Mas em inglês a gente só tem 4, que é o this, o that, o these e o those. Agora a gente vai ver como que a gente utiliza eles um por um, vendo as diferenças entre eles. Bom, então vamos lá. O que a gente precisa considerar primeiro para saber quem a gente vai usar? Eu vou colocar aqui o nomezinho deles bonitinho para a gente saber de quem a gente está falando. Então os pronomes demonstrativos em inglês são o this, o that, o these e those. A gente pronuncia this, that, these, um pouquinho mais longo, e those. Mas e aí, quando que a gente usa esses pronomes demonstrativos? Bom, primeiro a gente tem que pensar na distância entre os objetos. Então aqui eu tenho o Teacher Dilo, eu estou aqui, e eu tenho alguns objetos aqui. Então eu tenho aqui uma lata de leite, uma caixa de leite, que em inglês é milk carton. Milk carton. Eu tenho aqui bananas. E eu tenho aqui beer bottles. Aqui eu tenho um sugar bag. Vamos pensar então na diferença na distância entre esses objetos com relação ao Teacher Dilo. Aqui está o Teacher Dilo. Então, aqui eu tenho uma milk carton. A milk carton está perto de mim. As bananas também estão perto de mim. Aqui, a sugar bag está longe de mim. E as beer bottles estão longe de mim também. Como que a gente vai agora utilizar o this, o that e o those se eu tivesse que demonstrar, isso é uma caixa de leite, aquilo é um saco de açúcar e assim por diante. Então, a primeira frase que eu posso montar, utilizando aqui a minha caixa de leite, é This is a milk carton. Isto é uma caixa de leite. Aqui eu posso dizer, as bananas estão aqui. Então eu digo, these are bananas. These are bananas. Tradução, isto é uma caixa de leite. Tradução aqui, isto são bananas. Como que eu falo agora, considerando o saco de açúcar que está longe de mim? That is a sugar bag. Lembrando que, olha uma dica muito importante aqui, lembrando que a em inglês é um. Eu sempre tenho que colocar quantidade, normalmente sempre tenho que colocar quantidade em inglês. Vamos falar das beer bottles. Então deixa eu apagar aqui para ter espaço.
Falta usar em que então? O those. Então vamos lá. Those are beer bottles. Aquilo são beer bottles. Aquilo são garrafas de cerveja. Those are beer bottles. Tá, mas aí, Teacher Jill, já vi que eu tenho que considerar a distância, né? Perto, aqui. Perto, longe. Perto, longe. Ok, já considerei a distância aqui, perto, longe, perto, longe. O que mais eu preciso considerar aqui, nesse caso? Eu preciso considerar singular e plural. Singular e plural. Então aqui eu tenho singular, singular, plural, plural. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para outra parte do vídeo, onde eu vou colocar uma espécie de chart, uma espécie de gráfico. Eu vou fazer aqui um esqueminha, eu sugiro que você copie esse esqueminha ou copie esse esqueminha para a gente poder utilizar depois. E aí eu venho com o esqueminha e depois eu venho com mais exemplos, ok? Então vamos lá, eu espero que esteja dando para ver direitinho aí. Então a gente tem aqui, a gente tem esse esqueminha de divisão. Então eu tenho aqui perto e longe, que eu tenho que considerar, e eu também preciso considerar se o elemento, se o objeto que está em relação a mim é singular ou plural. Então vamos lá. Lembra dos quatro pronomes demonstrativos? This, that, those e these. Vamos colocar eles aqui dentro dessas caixinhas, então? Então vamos lá. Se eu estou falando de um singular, de um objeto que é um só, e ele está perto de mim, eu vou usar o this. Se esse objeto estiver longe de mim e for singular, eu vou utilizar o that. Se o objeto está longe de mim, perto de mim, mas é plural, é mais do que um objeto, vou utilizar o these. These. Se o objeto está longe de mim e é mais de um objeto, os objetos estão longe de mim, eu vou utilizar o those. Certo? Então, essa aqui é o esqueminha, essa é a estrutura dos pronomes demonstrativos em inglês, desses 4 pronomes demonstrativos em inglês. A gente precisa pensar sempre na pronúncia desses dois aqui. Então, o this, quando é perto de mim, ele é um pouco mais curto. This, this, this. Quando ele está longe, quando ele está longe, a pronúncia é these, these. Por que eu falei problema? É um problema na escrita, por exemplo. Então, como os sons são muito parecidos, na escrita a gente precisa lembrar sempre de escrever these, de ter essa grafia aqui e não essa grafia aqui. Por mais que a pronúncia seja parecida, na hora da escrita a gente tem esse problema. A gente precisa escrever eles corretamente para poder diferenciar um ao outro. Quando a gente está perto, longe e é singular, eu utilizo that, that. E se está longe, eu utilizo o plural those. Muita gente fala dos, já vi alunos falando dos, mas se a gente lembrar do número em português, those, those, a gente não vai errar mais essa pronúncia aqui mais. Um outro aspecto importante desse tópico gramatical, dos pronomes demonstrativos, é que a gente tem que respeitar o verbo to be. A gente tem que usar o verbo to be de acordo com a quantidade. Então, se é singular, eu vou utilizar o verbo to be is. Se é plural, eu vou utilizar are. Então, aqui de novo, singular, is. Aqui, plural, those are. Então, se você não viu o vídeo que eu fiz sobre o verbo to be, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você assistir. Eu recomendo que você siga essa ordem. Verbo to be, there is, there are, e também pronomes demonstrativos, que são esse tópico de hoje. Agora, eu vou voltar com o Teacher Dilo e com as comidinhas para a gente fazer juntos mais exercícios e a gente poder praticar isso que a gente aprendeu hoje, certo?
Bom, vamos lá então, vamos praticar esses pronomes demonstrativos em inglês? Então vamos lá. Lembrando que os pronomes demonstrativos são o this, o that, o nosso amigo those e também o nosso amigo these, certo? Lembrando que a gente precisa considerar também se o nosso objeto é singular ou plural e também a distância, se é perto ou se é longe, ok? Então vamos lá, a gente tem aqui uma bag of cookies. Bag of cookies, um pacote de biscoitos. Aqui a gente tem os nossos tomatoes. Tomatoes, tomato ou tomatoes? Tomato or tomato? Em inglês, tomato pode ser, essa palavra a gente pode ter duas pronúncias, tomato or tomato. E lá na outra ponta nós temos mais objetos. Nós temos um chocolate cake. Dá pra ver que é um chocolate cake. Chocolate cake. Não tem espaço para escrever, mas aqui nós temos o espaço para escrever, que aqui nós temos oranges. Vamos lá então. Singular ou plural, distância, perto ou longe. Nós temos aqui o bag of cookies, que ele está pertinho de mim, né? Olha como o chocolate cake está longe de mim, lá do outro lado do quadro. Então a gente pode dizer que qual que eu uso aqui? Eu uso this, o that, o those ou o these. Se você respondeu que eu utilizo o this, você acertou. Parabéns! Vamos lá então escrever essa frase. This is a bag of cookies. Isto é um pacote de biscoitos. This is a bag of cookies. Então o bolo de chocolate está lá do outro lado, tá? Na distância, tá distante de mim. Então o que eu utilizo? Eu vou utilizar agora o that. Muito bem, se você disse that, você acertou. Então eu digo that is a chocolate cake. That is a chocolate cake. Mais uma vez lembrando que a significa o quê? A significa uma unidade, certo? Então tem que colocar junto que é That, distante, that is a chocolate cake. Então vamos para os tomatoes. Tomato or tomato? Tomatoes. É singular ou plural? Plural. Muito bem, plural. Tá perto ou tá longe? Está perto. Qual que eu utilizo? Eu utilizo o... tá perto ou tá longe? É plural. Eu utilizo... O que eu tenho mais aqui? Eu tenho o these e o those. Qual que é a diferença? Perto, longe. Os dois são plurais. Ok? Orange é plural e tomato é plural também. Então, está perto, eu vou dizer o quê? These are tomatoes. These are tomatoes. As oranges estão distante de mim. Eu vou dizer, então, those are oranges. Those are oranges. Vocês lembram da diferença entre o verbo to be, que o verbo to be é muito importante aqui. Então, se é singular, eu vou utilizar is, é. Se eu utilizo plural, eu utilizo are. Are, então, é são. This is, isto é. That is, aquilo é. These are, isto são. Those are, aqueles são. Então eu espero que hoje você tenha entendido esta parte, eu espero que tenha, se você não conhecia os pronomes demonstrativos em inglês, eu espero que você tenha entendido os pronomes demonstrativos em inglês e caso você já os conhecia, que isso possa de repente ter feito você lembrar um pouco mais sobre eles. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado desta aula, deixe seu like, curta, compartilhe com seus amigos e eu vejo você na minha próxima lição. Tchau!